desbravador e desbravadora! Hoje, da área de atividades missionárias, passarei para vocês a especialidade de pacificador. Precisaremos de um caderno para anotações, lápis e a sua Bíblia. Se precisar, pare esse vídeo para poder ir buscar os materiais. Agora que está tudo pronto, vamos lá! Não se esqueça de fazer as suas anotações, pois aqui na descrição do vídeo haverá um link para você realizar a prova de pacificador depois. Vamos lá! O primeiro item é: identifique 4 causas de conflito descritas na Bíblia. Então leia as seguintes passagens. A primeira passagem é de Tiago 4, 1-3. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos para matar até que consigam. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Nessa passagem, podemos ver que o causador de conflito, nesse caso, é a inveja e a cobiça. Então agora vamos para a segunda passagem. Gênesis 13, 1-12. Essa passagem é muito grande, então eu não vou lê-la, porém vou contar a história. Fala da história de Ló e Abrão. E conta que como as duas famílias eram muito grandes, elas tinham que dividir espaço entre os pastores para poder pastar ali no campo, as ovelhas poderem pastar. Porém, os pastores não queriam dividir isso. Eles eram muito egoístas, então aqui no caso podemos ver o egoísmo acontecendo, que é uma das causas de conflito também. Porque eles não queriam dividir o espaço com os outros pastores para poder apacentar as ovelhas. Com isso, vamos para a terceira passagem. 1 Coríntios 12, 12-31. Uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são como o corpo de Cristo, e cada um é parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres. Em seguida, pois, os que fazem milagres. Depois, os que têm dom de curar ou ajudar, de liderar ou falar línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. Nem todos de curar doença, nem falar línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ser os melhores, para terem os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor para todos. Nessa passagem, podemos ver que nenhum é superior ao outro. Embora tenham diversas funções e cargos na igreja ou em qualquer lugar na sociedade, um dos motivos também de conflito é se achar superior ao outro. Só porque você tem uma função diferente do outro não significa que você é superior a ele. E vamos então para a última passagem do item 1, que é Gálatas 2, 11-14. Porém, quando veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomavam refeições com seus irmãos não-judeus. Mas depois daqueles homens chegaram, eles não queriam mais tomar as refeições com os não-judeus, porque tinham medo do que haviam a favor de circundar os não-judeus. E também os outros irmãos, judeus, começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Bernabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi o que não estava agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus que vivam como judeus? Podemos ver aqui que em Gálatas fala assim que Pedro tinha medo que a liderança pudesse pensar sobre ele. Então ele começou a agir como a liderança agia, que era um jeito errado. Um também dos fatores de causador de conflitos é o medo de pensar do que os outros pensam sobre nós. Devemos sempre agir de acordo com a Bíblia e de acordo com o Evangelho. Então agora vamos para o item 2. Explicar as seguintes formas de abordar uma contradição e discutir com seu conselheiro ou unidade usando exemplos bíblicos. Primeiro, negação.
Acusações mútuas. Aprenda a ouvir as pessoas e fale somente o necessário. Se não está sendo compreendido, explique novamente. 2. Fuga. Faz também parte da negação. Envolve mudança repentina, mudança de foco, de desviar a atenção do real problema. A pessoa nega a sua atuação no problema ou ela culpa outras pessoas. 3. Ataque, a luta. Muitos não querem sair por baixo ou enfrentar o outro, então eles acabam brigando. Próximo. Fofoca. Não dê ouvidos para isso e saia disso. Fofoca e brigas também não são recomendadas para um cristão. Próximo seria conciliação. Identificar o conflito. Ela é a forma mais correta de solucionar o problema. Outra forma também seria conversar em particular com ambas as partes, para poder ouvir os dois lados da história. E o terceiro, a negociação. Colocar um ponto final na história. E o perdão sempre deve estar presente. A situação esclarecida é entendida por ambas as partes. Então, sempre, na maior parte das vezes, para resolver um conflito, nós temos que conversar, identificar o problema, ouvir os dois lados e não entrar em brigas. E vamos para o terceiro e último item. Descrever uma situação de conflito ocorrida com você e analisar o seu comportamento e o que você fez. Esse item, ele será realizado na provinha que estará no link da descrição. Então, gente, é isso. A especialidade pacificador. Não se esqueçam de realizar a prova. E é isso, até mais. Tchau!